Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Vandre Regina Judici Costa, eu falo aqui de Garça, do estado de São Paulo, do Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade, Casa de Caridade Irmã Filomena. Estamos aqui para mais uma vez o programa Momento Coragem, um estudo e comentários do livro Coragem de Francisco Cândido Xavier por Espíritos Diversos. Antes de começarmos, eu peço que nos sigam nas nossas redes sociais que aparecem na sua tela, dê o seu joinha, acione o sininho para ficar sempre atento às novidades. Hoje a nossa lição é a 16, Se crês em Deus pelo Espírito Emmanuel. Vamos à leitura. Se crês em Deus, por mais te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação, ante os golpes, injúrias que te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção que de fel e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra, sem adversários, de vez que, por mais se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança, trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispõe da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar, abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores que sejam os perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças em plenitude de vida eterna. Emmanuel. Como eu sempre falo, esse livro tem muitas mensagens maravilhosas e esta é mais uma que nos fala sobre a confiança em Deus, porque crer é a mesma coisa que fé, e fé é sinônimo de confiança. E você, meu amigo, minha amiga, confia em Deus? Você acredita que uma força superior conduz a sua vida, está sempre contigo? Ou está preso nos pessimismos, nas dificuldades, com fatos negativos da vida? Como está a sua relação com Deus, com Jesus? Qual o seu grau de intimidade com o nosso Criador, com o nosso irmão maior, que é Jesus? Eles estão sempre conosco e há sempre benfeitores queridos ao nosso lado, querendo nos auxiliar e torcendo por nós, além de termos os nossos mentores espirituais, aquele amigo de todos os dias, de todas as horas. Será que estamos lembrando deles ou estamos achando que somos capazes de resolver todos os nossos problemas, as nossas dificuldades sem o auxílio superior? Não tem como prosseguirmos sem ter a certeza dessa força que nos rege a vida e tudo aquilo que necessitamos em todas as horas, sejam elas felizes ou tristes. Sabemos que a sabedoria e a bondade de Deus equilibram tudo aquilo que existe. Estamos ligados a eles, todos eles, a Deus, a Jesus, a esses benfeitores, não tem como separar, porque todos nós fazemos parte desse fluido universal, de tudo que Deus criou. E se cremos em Deus, o mal não nos atinge,
apesar das dificuldades. O mal, ele não vai deixar de existir, as dificuldades não deixarão de existir, mas nós teremos força para caminhar, para tomar decisões das melhores formas possíveis. Com Deus, nós, e através das nossas orações, nós teremos a fé, a esperança, a perseverança, quando esses momentos difíceis cruzarem o nosso caminho. Crendo em Deus, não nos perderemos nas revoltas, na exasperação, no desespero perante as injúrias e os golpes da vida. Caminharemos com mais retidão e confiança perante os atos que nós fazemos ou que as outras pessoas façam em relação a nós. Deus espera sempre que façamos o melhor e Ele sempre enviará os seus anjos, os seus benfeitores queridos para nos auxiliar quando nós buscamos esse auxílio através da oração, através da nossa confiança em Deus. Então, a todos aqueles que nos agridem, que nos menosprezam, eles são pessoas que ainda não aprenderam a amar, são infelizes. Eles querem deixar os outros infelizes, mas na verdade eles são mais infelizes. Quando nós entramos na mesma faixa vibratória dessas pessoas, nós nos tornamos também infelizes, entristecidos e acabamos por trazer para nós espíritos que se comprazem com o nosso sofrimento. Eu não quero dizer que quando nós somos agredidos verbalmente, alguma injúria, né, nos acometem, essas situações realmente não são boas, são desagradáveis, mas quando nos propomos a orar, a buscar o auxílio do mais alto, de Deus, Ele vai enviar para nós os seus mentores e os mentores que nós precisamos, porque Ele vê que nós estamos nos esforçando a nos tornarmos pessoas melhores e vamos acabar compreendendo que essas pessoas que fazem esse mal, elas são infelizes, são pessoas que sentem necessidade de magoar, não pensam no que fazem, mas precisamos compreender no sentido que também são os nossos irmãos e também estão caminhando na estrada da evolução. Como eu já disse em outros vídeos, cada um está num processo evolutivo, uns estão mais, outros estão menos, né? Mas todos hão de progredir algum dia. Então é preciso que nós compreendamos essas situações que nos envolvam. Isso não quer dizer que nós temos que confiar nas pessoas que nos magoam, que nos afetam, né, de forma negativa, porque a gente acaba perdendo a confiança, mas não fazer o mesmo, não revidar, né, pedir a Deus para tirar essa mágoa, o sentimento ruim do coração, para que não façamos igual a essa pessoa, porque é isso que Deus espera de nós, que nós nos esforcemos o máximo para não nos deixarmos ser envolvidos por essa negatividade, porque quando nós nos deixamos envolver por essas ofensas, por essa negatividade, desenvolvemos raiva dentro de nós, que é um sentimento ruim, aproximam-se de nós espíritos negativos também, que se comprazem com esse mal, instigando esse sofrimento. Então, quando nós buscamos através da oração o nosso equilíbrio, então a espiritualidade vem nos auxiliar e nos auxiliará no sentido de nos reerguer perante essas dificuldades e todas as situações da vida. Então é necessário que entreguemos todas as nossas dificuldades a Deus, às suas mãos dadivosas, e Ele haverá de nos auxiliar, porque tudo que precisamos fazer, com certeza teremos mais força, e é claro que nós teremos outras situações ruins e outras situações boas, são as provações diárias de nossa vida. Então, por isso que eu sempre procuro passar que a necessidade de confiarmos em Deus, né? Quando há algo ruim, muitas vezes a gente fica pensando assim,
Por que que isso tem que acontecer comigo, né? Por que que eu tenho que passar por isso, né? Por que essa situação comigo? Então, parece uma situação de pensar assim de forma negativa, né? É como se nós quiséssemos que só as coisas ruins acontecessem com os outros e não conosco, mas as coisas boas e as coisas ruins também acontecem com todos. Agora, o X da questão é como nós, né, pensamos, falamos e agimos em relação a todas essas situações pelas quais passamos, não é? Então, quando nós estamos conectados a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, nós temos mais paciência para suportar essas dificuldades, né? Não quer dizer que nós vamos nos livrar dela, mas nós podemos ter mais paciência, fé, perseverança e transpor esse caminho ruim, essa experiência ruim, que apesar de ser ruim aos nossos olhos, é uma experiência que conforme nós passamos de forma positiva, nós haveremos de vencer, é um degrau a mais na nossa evolução, quando nós nos esforçamos, né, a praticar aquilo que Jesus nos ensinou, que é ter paciência, perseverança, benevolência, indulgência, perdão, cooperação, solidariedade, são todos sentimentos e ações necessárias para a nossa evolução. E não é de um dia para o outro que nós deixaremos as más tendências para termos só boas tendências, né? Mas é necessário nós nos esforçarmos todo dia um pouquinho a mais para que realmente possamos estar praticando o que Cristo nos ensinou, caminhando sem aflições, sem medo, mesmo que a estrada seja difícil. Não há quem não sofra, meu amigo. Cada um reage de uma maneira, não é? Cada um tem uma percepção do sofrimento. O que para mim pode me trazer grande sofrimento, para o outro não, que é bem provável que o outro esteja mais conectado a Deus e confie mais nele. Então ele nos serve de exemplo, né? Quantas pessoas se desesperam diante de um problema e nós podemos auxiliar através de nossas palavras, do nosso conforto, do nosso abraço, ouvir essa pessoa que está sofrendo da mesma maneira que nós gostaríamos. Então nós também podemos auxiliar ao outro e ser também auxiliado por alguém. E com certeza Deus estará sempre conosco. Ele nos compreende, nos ama incondicionalmente, mas não nos dá o peixe. Deus não nos dá o peixe, Ele nos dá a vara, né? E essa vara são os ensinos do Cristo. Então, através dos seus ensinamentos, nós precisamos refletir sobre os nossos atos, sobre tudo aquilo que falamos e fazemos, para nos tornarmos pessoas melhores, né? O que eu posso fazer também para auxiliar ao outro, eu preciso fazer. E com certeza o meu exemplo falará mais alto. Muitas vezes aquele que nos agride, ele quer que nós também tenhamos a mesma atitude para nos igualarmos a ele. Então, quando nós não temos a mesma atitude e apenas nos afastamos e pedimos a Deus o seu auxílio, nós conseguimos passar por este problema, né? Seja ele qual for, seja econômico, seja com problema de doença, tudo isso, né, é uma ofensa. Então, quando nós estamos com Deus, nós perseveramos no caminho. Então, é essa mensagem que eu quis passar para vocês. Quando nós tivermos um problema, não se preocupe em querer saber por que está passando por esse problema, mas o que nós podemos aprender diante deste problema pelo qual estamos passando. Confie sempre em Deus, porque fé é confiança, é acreditar que esse ser superior cuida de nós, tem sempre um bom amigo ao nosso lado, nos auxiliando. Persevere no caminho do bem, porque fazer o bem é sempre o melhor, a melhor oportunidade que nós temos para sermos felizes. Que Deus ampare a todos, um beijo no seu coração, paz e bem, até